Salmos capítulo 33 e o verso 12. Diz assim a palavra santa e poderosa do Senhor: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Agora vamos avançar um pouquinho lá para o Novo Testamento, em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor, conforme algumas versões. Amém? Os irmãos, por favor, sentem-se e nessa mesma reverência, nesse mesmo temor, vamos refletir sobre o que o Senhor tem a ministrar em nossos corações nessa noite. Bem-aventurada é a nação, ou em outras versões, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Amados, todos nós, seja indivíduos, seja país, nação, grupo, todos nós temos uma identidade. É aquilo que nos torna único, é aquilo que compõe a nossa formação, é aquilo que quando a gente chega em algum lugar, a gente consegue ser identificado. Vejamos, por exemplo, um exemplo bem simples, a nossa cédula de identidade. É verdade? Aquilo ali é um documento de identificação. Aonde a gente chega e apresenta aquele documento, a gente é logo identificado como fulano, como Beltrano, ali tem uma numeração, tem a sua fotografia. Portanto, todos têm uma identificação. Todos têm uma identidade. Indivíduos, nações. E quando nós perdemos essa identificação, perdeu-se completamente a maneira, a forma de decifrar, de discernir quem é que está ali. A perda da identificação, a perda da identidade, vamos assim dizer, sinaliza ou até mesmo crava a dissolução, a destruição de um povo, de uma nação, até mesmo de um indivíduo. Vou frisar mais uma vez, a perda da identidade marca a dissolução, seja de um país, seja de uma nação, seja de um povo, ou até mesmo de um indivíduo. E fica aqui uma primeira pergunta para nós já começarmos a refletirmos nessa noite. Qual é a nossa identidade? Qual é a sua identidade? Para responder a essa pergunta, nós vamos voltar aqui ao versículo que nós começamos a ler em Salmos, capítulo 33, no verso 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amados, eu e você, igreja reunida, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo escolhido por Deus. Nós somos um povo chamado por Deus. Nós não somos uma reunião de pessoas, embora estejamos reunidos, sim, indivíduos, pessoas reunidas, mas nós não somos uma aglomeração de pessoas. Não somos uma associação
nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E esse povo tem uma identidade. E esse povo tem uma identificação que vai marcá-lo como povo de Deus. Observe que no próprio versículo 12, no verso 12, ele vai dizer: feliz ou bem-aventurada ou abençoada, e ainda em alguma versão vai dizer assim, é a nação cujo Deus é o Senhor. Nesse próprio versículo a gente vai entender que o povo de Deus, o povo que se diz povo de Deus, propriedade de Deus, ele tem Deus como Senhor. A gente vai observar que muita gente usa esse versículo aqui equivocadamente. Vai dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então a gente vai ter que ter, feliz é a nação que tem o maior número de evangélicos. Feliz é a nação que tem o maior número de governantes evangélicos governando. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, para ser uma nação cujo Deus é o Senhor, nós vamos ter que ter mais templos espalhados. Maior número de templos, querido, não significa que essa nação tem Deus como Senhor. Maior número de evangélicos nominais, que está lá dizendo que é evangélico, não significa necessariamente que essa nação tem Deus como Senhor. Estatísticas não significam que é uma nação e um povo tem Deus como Senhor. O que vai determinar que um povo, que uma nação tem de fato Deus como Senhor é a sua identificação como sendo o povo de Deus. E que identificação é essa, irmãos? Que identificação é essa? Nos próprios versículos que compõem nos próprios versos que compõem este salmo, a gente vai perceber como que é a relação dessa nação com esse Senhor. Vamos entender então, vamos começar a partir do verso 1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com um saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos dele, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta intentos dos poderosos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos dos corações, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Vimos nesses versos, queridos, nesse contexto, que a relação de uma nação que tem Deus por Senhor é uma relação que reconhece a soberania de Deus. É uma relação de total submissão ao Senhor, é uma relação de reconhecimento de que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. Nós vimos a narrativa de que Deus tem um controle da terra, Deus que controla a natureza, é Deus que tem o domínio, inclusive dos reis, dos governos. Portanto, dizer que uma nação tem Deus como Senhor é dizer que uma nação, e aqui eu estou me referindo a povo, a pessoas que compõem essa nação, é dizer que esta nação reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas. Portanto, é incompatível com a frase dizer que Deus, que feliz é a nação, dizer que uma nação tem Deus como Senhor, é incompatível declarar essa frase e não reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. E não reconhecer que Deus tem o domínio de todas as coisas. Que os reis, que os governos, que os poderosos estão subjugados ao poderio do Senhor. Estão debaixo da potente mão de Deus, só estão ali porque o Senhor permitiu que ali eles estivessem. Portanto, dizer que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, é dizer que feliz é a nação que se entrega, que se rende, que reconhece a soberania de Deus. Por aí, irmãos, a gente já começa a desqualificar esse argumento de que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, feliz é a nação que tem muitos templos, que tem muitos evangélicos, que tem muitos cristãos, que tem muita gente que anda com Bíblia na mão. Porque muitas das vezes, essa quantidade toda de pessoas, essa quantidade toda de instituições, essa quantidade toda de eventos e movimentos ditos evangélicos, muitas das vezes não condiz com o reconhecimento da soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus é entregar a Ele o caminho. Reconhecer a soberania de Deus é entregar a Ele o domínio de todas as coisas. Reconhecer a soberania de Deus é entregar a Ele, irmãos, inclusive cada passo que a gente tome na nossa vida, cada decisão, cada atitude. Tudo que nós possamos e fazemos e decidimos e falamos e pensamos tem que estar debaixo do crivo da palavra do Senhor. Sem isso, irmão, não há reconhecimento de soberania de Deus, e sem isso, sem reconhecimento de soberania de Deus, essa nação, esse povo, essa pessoa não tem Deus como Senhor. Pode o ter da boca para fora, pode o ter como jargão. Em período eleitoral, a gente ouve muito isso, não é verdade? Políticos, pessoas, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, vamos lá, e vamos eleger fulano, ciclano e beltrano, porque assim a nossa nação vai ter Deus, vamos ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Mas muito além disso, muito longe disso, feliz é a nação que reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida. Feliz é o povo que reconhece o Senhor como Senhor da sua vida, como Senhor da sua casa, como Senhor da sua família, como Senhor dos seus negócios, como Senhor das suas decisões. É muito fácil, irmãos, eu vir aqui e falar: Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor é o Senhor da minha vida. E na hora que eu vou tomar uma decisão, na hora que eu vou agir, eu não consulto a palavra de Deus. Eu não consulto o conselho do Senhor.
Deus não é Senhor da minha vida, eu sou o Senhor da minha vida. Quem age assim é o Senhor da sua própria vida. Um país, uma nação que age em desconformidade com a palavra de Deus não tem um Senhor como o Senhor dessa nação. Vide os países europeus, irmãos, até mesmo a América do Norte, foram o berço ali da reforma protestante. Deus levantou homens e mulheres de Deus ali naquele período para trazer uma revigoração, para ajustar os trilhos do caminho, da caminhada, da trajetória da igreja. E hoje como estão esses países? Países que proclamavam e proclamam, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação que tem Deus como Senhor o teme. A nação que tem Deus como Senhor o honra. E não honra de lábios, honra com atitudes, com decretos, como tem sido as nossas leis. Como tem sido as leis que têm sido aprovadas. Tem sido leis contrárias à palavra do Senhor. Então, como é que a gente vai dizer que feliz é a nação, feliz é esta nação que tem Deus como Senhor, se estão aprovando leis que contradizem a palavra do Senhor? Ter o Senhor como Senhor, queridos, é entregar a Ele todo o teu caminho, toda a tua vida. Entregue ao Senhor o seu caminho, entregue ao Senhor a sua jornada, as suas decisões, os seus pensamentos. Aí o Senhor vai começar a ser Senhor da sua vida. Não apenas uma declaração, não apenas uma frase de efeito. O Senhor é o Senhor da minha vida e eu faço o que eu quero e eu não consulto a palavra do Senhor e vamos viver a vida e vamos viver a minha moda, não a moda da palavra de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que se submete ao Senhor. Vamos fazer essa leitura. Abençoada é a nação que tem Deus como Senhor. Abençoada é a nação que tem Deus no controle da sua vida. Abençoada é a nação que tem Deus direcionando todos os passos. E nós temos uma grande responsabilidade nisso, irmãos. Como igreja do Senhor, como povo do Senhor, nós temos que proclamar em alto bom som a todos quantos nós pudermos falar que essa nação só vai ser uma nação cujo Deus é o Senhor a partir do momento em que de fato o Senhor for o grande soberano da nossa nação. Não adianta ter políticos evangélicos, pessoas que se intitulam evangélicas no comando, dos três poderes que sejam, mas se não tiver Deus como Senhor, não submeter ao poderio do Senhor, à soberania do Senhor, essa nação não poderá dizer em alto bom som, com verdade, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que ele escolheu para a sua herança. O povo que ele escolheu para a sua herança. Qual é a identidade desse povo? Qual é a característica desse povo? Vamos comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo nem erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que
falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer rei, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem bem, porque assim é da vontade de Deus, assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Qual é a identidade desse povo? No versículo 9, geração eleita, mas vós sois a geração eleita. Amado, nós fomos escolhidos pelo Senhor para estarmos aqui. Você e eu que chegamos até aqui, você e eu que decidimos, que compreendemos que o sacrifício vicário de Jesus foi para salvar a minha alma da morte, da perdição eterna. A gente não caiu aqui por acaso. Você não está aqui por um acaso, porque eu estava passando num lugar, ouvi uma palavra e aceitou. Você e eu estamos aqui porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Não estou dizendo com isso que Ele escolheu um e deixou de escolher a outro, mas Ele escolheu um povo, Ele escolheu a igreja do Senhor. E você e eu somos a igreja do Senhor juntos. Nós aqui somos a igreja do Senhor, escolhidas pelo Senhor, eleitas pelo Senhor, separadas pelo Senhor. Para quê, irmãos? Nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Uma outra marca de identidade, queridos, é a santidade, nação santa. O que vai nos identificar como povo de Deus? Primeiro, somos escolhidos pelo Senhor. Somos separados pelo Senhor. Segundo, nós temos que andar em santidade, em separação. Se somos povo do Senhor, se pertencemos a uma nação que não é essa que nós habitamos, nós temos que viver conforme essa nação. E como é que é a forma que essa nação vive? Nação santa. Nação separada. Nação que não se mistura, mesmo andando, conforme nós lemos aqui no versículo mais à frente, nação que vive como peregrinos, forasteiros. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. A cultura deste mundo não é a nossa cultura. O modus operandi, o modus vivendi deste mundo não é o modo que a nação do Senhor vive e opera. A nação que o Senhor escolheu, que o Senhor elegeu desde a eternidade, é uma nação que vive segundo a palavra do Senhor, é uma nação que vive segundo os preceitos do Senhor. E nós termos isso clarificado na nossa mente, irmão, vai mudar completamente a forma como nós encaramos as situações, encaramos a nossa trajetória nessa vida. Por isso que nós falamos no início, quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós perdemos o que nos identifica, a nossa condição como povo, a nossa condição como nação, ela é dissolvida. O povo, quando perde a sua identificação, ele é dissolvido. Por isso, quando nós perdemos a identificação do céu, que é a santidade, nós perdemos a condição de povo de Deus, nós perdemos a condição de nação santa, de nação separada pelo Senhor. Povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou. Nós fomos chamados, comprados por alto preço.
preço de sangue. Não fomos comprados por moeda, não fomos comprados por troca, nós fomos comprados por preço de sangue. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu numa cruz, numa morte mais horrenda possível. Foi feito maldito para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Esse foi o preço de sangue, amados. Isso é motivo da gente tomar esse conhecimento, irmãos, é ter em mente que nós fomos comprados por um preço que era impagável. Não tinha como nós pagarmos aquele preço, o preço da nossa redenção. Só um poderia fazer isso. E ele não abdicou em fazer. Ele fez, e por isso nós estamos aqui nessa noite. Glória seja dada ao nome do Senhor. Povo adquirido, queridos. Você e eu somos a aquisição do Senhor, podemos assim dizer. O Senhor nos adquiriu, povo adquirido. Nós pertencemos ao Senhor, nós não pertencemos a esse mundo. Nós fomos libertos da escravidão do pecado. A morte foi vencida, irmãos. Nós fomos adquiridos pelo Senhor, queridos. Isso é motivo da gente exaltar e glorificar o nome do Senhor. Isso é motivo da gente dizer em alto e bom som: eu sou adquirido pelo Senhor, eu sou povo de Deus, eu sou nação santa. Quando as pessoas olham a gente na rua, não está vendo o Ailton, o Jonatas, o Marcos, o Bruno, está vendo nação, está vendo um povo de Deus, está vendo alguém que foi adquirido pelo Senhor, está vendo alguém que é separado, que é diferente, está vendo alguém que está aqui, mas não é daqui, está vendo alguém que está ali e não pertence àquele ambiente, porque esse alguém, queridos, é uma nação que não pertence a esta nação. Esse alguém é alguém que foi adquirido e por preço de sangue. Esse alguém é alguém que está aqui, mas não é desse mundo, é um peregrino, um forasteiro. E como forasteiro ele não deve se misturar, não deve absorver o que está à sua volta, mas deve ir de passagem, e nessa passagem proclamar o Evangelho, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o traço identificatório, esse é o traço de identificação do povo de Deus. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem ainda está em trevas perdeu esse traço de identificação. Quem ainda está em trevas perdeu o traço de identificação como povo de Deus. Ele está se comportando como povo comum, como o povo da terra que ele está trafegando, que ele está atravessando. A nossa vida é uma travessia. A nossa vida é uma jornada até a nossa nação, queridos. Aleluias. Até a nossa nação que nós tanto aguardamos. Nação santa. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vós que em outros tempos sequer eres povo, estávamos desgarrados, estávamos perdidos, sequer éramos povo, éramos moribundos, mergulhados no pecado, mergulhados na perdição, caminhando a passos largos para a morte eterna. Sequer eres povos. E às vezes, irmão, muitas das vezes nós, quando esquecemos desses princípios, dessas questões que nos tornam, que nos identificam como povo de Deus, às vezes nos apegamos à religiosidade, ao excesso de eclesiologia, né, vamos assim dizer, né? E ficamos, às vezes, apegados a coisas. E esquecemos que no passado sequer éramos povo. Estávamos largados, estávamos mortos.
Quando ele fala, sequer eres povo, o que é um povo, irmãos? É alguém que foi congregado, alguém que vive, que vive junto e que compõe uma nação. Nós não éramos isso, sequer éramos povo, estávamos largados. Mas o Senhor nos trouxe a sua presença, o Senhor com mão forte, com amor, com carinho, com cuidado, com misericórdia, nos resgatou, nos trouxe das trevas, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que não tinhas alcançado misericórdia, estou no versículo 10, mas agora alcançastes misericórdia. Portanto, queridos, um traço de que identifica esse povo, um traço que identifica a nação de Deus, o povo de Deus primeiro, é uma nação eleita, escolhida. Você não está aqui por acaso, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê, irmãos? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma outra característica desse povo é que ele é exclusivo de Deus. Vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 28, os versículos 9 e 10 somente. O Senhor te confirmará para si, povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. Portanto, uma outra marca desse povo, uma outra fundamento que identifica esse povo como sendo o povo de Deus, é que ele é exclusivo do Senhor. O Senhor tem exclusividade sobre ele. O Senhor te confirmará para si, por povo santo. Mais uma vez, a santidade sendo ressaltada, querido. Sem santidade não tem povo de Deus. Sem santidade não tem como ser povo de Deus. Sem santidade não tem como ser nação de Deus. Pode até ser organização religiosa, mas não é povo de Deus. O povo de Deus, ele anda em santidade. Ele anda comprometido com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Ele te confirmará para si, povo santo, que te tem jurado, quando guardares os seus mandamentos, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. Portanto, amados, o Senhor tem nos tido como povo exclusivo do Senhor. E essa exclusividade, ela tem uma contrapartida também. Está aqui no versículo 9. Quando guardares o mandamento do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Então, essa exclusividade, para ser povo exclusivo de Deus, requer uma contrapartida, requer uma decisão. Que decisão é essa? Guardar os mandamentos do Senhor, andar segundo os seus caminhos. Em Tito 2,14, vamos voltar um pouquinho lá para o Novo Testamento, vai nos dizer assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir. A palavra remir, irmãos, ela traz a ideia de resgatar, né? De pagar com alto preço. Nós estávamos escravizados no pecado. O único preço, a única pessoa que poderia pagar esse preço foi Jesus. A palavra remir traz essa ideia. O escravo, ele por si, ele não tinha como se libertar, ninguém poderia pagar
pela sua libertação. Tinha que vir alguém pagar um valor impagável para a realidade daquele escravo que estava sendo remido e efetuar o pagamento. E assim o Senhor Jesus fez por nós. A nossa culpa, irmãos, era impagável. E o Senhor nos remiu, pagou, assumiu a culpa, assumiu a dívida por nós, para nos purificar para si, um povo especial, zeloso de boas obras. Tanto que o que vai marcar esse povo como sendo o povo de Deus, como sendo nação de Deus, é um povo exclusivo do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor e Ele quer exclusividade para Ele. Ele não quer que esse bem que Ele adquiriu, vamos assim dizer, que a sua igreja que Ele adquiriu com um preço tão alto, com um preço impagável, seja compartilhado. Ele quer exclusividade. Será que nós temos sido exclusivos do Senhor na nossa caminhada? Será que de fato nós temos sido um povo exclusivo do Senhor? Ou temos dividido a soberania de Deus sobre as nossas vidas com outros soberanos, sejam eles quais forem? Nossa natureza, nossa vontade, nossa carne, nossas coisas. Será que nós temos sido exclusivos, povo exclusivo do Senhor? É isso que vai nos identificar. Isso é uma das marcas que vai nos identificar como sendo povo de Deus. Vamos ver também uma outra marca dessa exclusividade, queridos, uma outra declaração bíblica que vai evidenciar essa exclusividade do povo de Deus em Atos, capítulo 20, no versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Mais uma vez a ideia de resgate. Na verdade, mais uma vez a ideia de remissão. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus. O que ele fala a respeito dessa igreja? O que ele fala a respeito de nós? Igreja de Deus, povo de Deus, nação santa, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Amém, igreja? Nós somos o povo resgatado pelo próprio sangue de Jesus. Nós somos povo exclusivo de Deus. Nós temos o Senhor como sendo o nosso único Senhor, de fato, Senhor e Salvador das nossas vidas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Já vimos que o que identifica essa nação? Geração santa, nação santa, geração eleita. Vimos que é um povo que anda, que é exclusivo de Deus. E por fim, querido, nós temos uma outra característica como sendo nação de Deus, como sendo povo de Deus. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Uma outra característica que vai nos identificar como sendo o povo de Deus, além da santidade, além da eleição, da escolha do Senhor, além da exclusividade de Deus, nós somos peregrinos nessa terra, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e o Senhor das nossas vidas. Amados, como peregrinos nessa terra, queridos, nós não temos que ter prazer nenhum nas coisas que o mundo possa nos oferecer. Ainda que a nossa natureza humana, ainda que a carne humana milite contra o nosso espírito e queira nos induzir, queira ter prazer, mas nós temos a nossa cidade nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Em Hebreus capítulo 11, também vai falar um pouco sobre essa marca da peregrinação
Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 9. Começar do 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Um povo que anda em peregrinação, querido, é um povo que anda em obediência. Um povo que anda em peregrinação, conforme Abraão aqui, indo para um lugar sem saber sequer para onde ele estava indo. O povo que anda em peregrinação, ele anda em obediência. O povo que anda em peregrinação, ele anda na perseverança, ele anda confiante, ele anda esperançoso. Qual tem sido a nossa esperança? O que nós estamos esperando nesses últimos dias? Que possamos, amados, esperar no Senhor até aquele grande dia. Que possamos seguir a nossa trajetória, queridos, de peregrinação como peregrinos. Nós não somos desse mundo, não pertencemos a esse mundo. Somos nação santa, somos povo de Deus. Portanto, que possamos continuar nossa peregrinação, olhando para o Senhor, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Como diz aqui no versículo 16, mas agora desejam uma melhor o quê? Uma cidade melhor, uma terra melhor. Qual é a cidade que eles desejam? A cidade celestial. Que a gente possa, querido, nesses dias almejar a cidade celestial. Que a gente possa, nesses últimos dias, querido, almejar, desejar a cidade celestial. É lá que nós vamos habitar por toda a eternidade com o nosso Senhor, com nossos irmãos, com as pessoas que amamos e com todos aqueles a quantos o Senhor chamar. Portanto, já finalizando, que nesses últimos dias a gente possa ter, queridos, sabedoria e não titubear em dois pensamentos, não olhar para o que o mundo tem nos oferecido, não se agarrar às pequenas coisas. Muitas das vezes nós nos agarramos, coisas pequenas que distraem a nossa mente, que nos faz esquecermos qual é a nossa identidade. A minha identidade, querido, a nossa identidade não é simplesmente dizer que pertence a uma igreja, que pertence a uma denominação, que pertence a um movimento. A nossa identidade é ser povo de Deus. E o povo de Deus, ele peregrina aqui na terra. O povo de Deus, ele não se finca aqui na terra. O
povo de Deus, o peregrino, ele está ali representando a sua nação. A igreja do Senhor é representante dos céus aqui na terra. Representa os interesses do céu aqui na terra. Nós não estamos representando interesses humanos, interesses políticos, que possamos representar como peregrinos, anunciar como peregrinos às pessoas que estão à nossa volta, que nós estamos indo rumo a uma nação, rumo a uma cidade celestial. Será que eu e você temos feito esse anúncio dioturnamente? Porque se eu não sou daqui, eu tenho que dizer para as pessoas de onde eu sou. Será que as pessoas têm visto que eu realmente não sou daqui? Será que eu tenho de fato anunciado que eu estou indo para um lugar melhor e que nesse lugar melhor há espaço para todas as pessoas que estão à minha volta? Estejamos unidos, que nesses últimos dias, nação, um dos traços, o que marca a existência de uma nação é a unidade. Essa unidade ela vai se dar pela língua, pela cultura, pelos costumes. Não é verdade? Pegamos o exemplo do Brasil. É uma unidade, né? Pode ter as suas especificidades ali nos estados, nas regiões, mas nós temos uma unidade. O que nos torna únicos? O que nos torna em unidade? A língua, falamos a mesma língua. Dentre outras coisas que nos torna em unidade. Estejamos unidos. Sabe por quê, irmãos? Aleluia, Jesus. Porque agora falta muito pouco, queridos, para nós chegarmos na nossa cidade. Falta muito pouco, irmãos, para nós chegarmos aonde nós, aleluias, de fato vamos morar. Essa peregrinação está acabando, queridos. Isso tudo que nós estamos passando aqui, falta pouco, falta muito pouco. Não vamos nos perder no caminho. Não vamos perder a nossa identidade. Identidade de povo de Deus. Povo separado pelo Senhor. Povo que é exclusivo do Senhor. E povo que peregrina. Ele não se finca. Sim, temos que cumprir sim as obrigações civis, seja lá o que for, mas não estamos fincados nessa terra, porque não somos dessa terra. Por isso vamos caminhar unidos, vamos caminhar com sabedoria, porque falta pouquíssimo tempo para chegarmos na mansão celestial, queridos. Falta pouquíssimo tempo, irmãos, para chegarmos naquele lugar a qual o Senhor nos comprou com altíssimo sangue, e Ele foi preparar esse lugar para nós. E Ele está ali nos esperando, não, daqui a pouco Ele vai voltar para nos buscar para esse lugar, irmãos. Portanto, vivamos esses últimos segundos como povo de Deus. Não viva, irmãos. Aleluia, Senhor. Não viva, queridos, conforme o mundo quer que vivamos. Não viva, viva como povo de Deus. Viva como nação santa. Viva como geração eleita. Viva como povo comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Viva como peregrinos.
Talvez a gente, às vezes, tenha um pouco de dificuldade, né, de perceber essa noção de peregrinação, porque nem todos têm a oportunidade de viajar muito. Mas o peregrino, ele não é dali, ele não está ali, ele passa, olha, opa, vou embora. Passa, olha, vou embora. Passa, vê alguma coisa, vou embora. O peregrino, ele não fica num lugar, ele não se enraiza, ele não assume as características daquele lugar. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, vamos viver, vamos assumir a nossa identidade de povo de Deus, identidade de povo exclusivo de Deus, identidade de um povo que é peregrino nessa terra, porque a nossa cidade, querida, está prontinha, aleluia, está preparada para cada um de nós que aqui está, queridos. E vamos, como povo de Deus, anunciar em alto bom som que há lugar nessa cidade para todos quantos estão à nossa volta, há lugar para nossos familiares, há lugar para nossos amigos, há lugar até para aqueles que nos odeiam, irmãos. E até para esse nós temos que dizer, tem lugar para você nessa cidade. Olha, eu sou peregrino aqui, eu não sou daqui, eu estou indo para uma terra melhor, mas você também pode estar lá. Em nome do Senhor Jesus, eu e você somos povo de Deus, amém? E glória seja dada ao nome do Senhor por isso. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa porção da palavra, ó Deus, ministrada em nossos corações, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós não estamos aqui, Senhor, por um mero acaso. Não estamos aqui, ó Pai, sequer porque planejamos estar aqui, Senhor. Mas estamos aqui porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, o Senhor nos escolheu. Nos escolheu, Senhor, não para formar uma organização, não para formar uma entidade, mas nos congregou, Senhor, nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz, Senhor, para sermos povo santo, povo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos remiu, ó Pai amado. Estávamos escravizados no pecado. Estávamos, ó Pai, indo a passos largos, ó Deus, para a morte eterna, Senhor, a separação eterna do Senhor, meu Pai. O Senhor nos trouxe, ó Pai, como uma galinha juntas ali, ó Pai amado, os pintinhos, e acolhe ali, meu Pai, debaixo das suas asas. E nos congregou, meu Deus, para sermos um povo, ó Pai, aleluias. Um povo exclusivo seu, muito obrigado, Senhor. Um povo santo, um povo lavado e remido no teu santo sangue, ó Pai. Que vive nesse mundo, ó Deus, em peregrinação. Que o Senhor, meu Deus, possa ajudar, ó Pai amado, a nossa peregrinação sobre essa terra. Espírito Santo, vem estar sobre cada um aqui, Senhor. Vem estar sobre as nossas vidas, nos ajudando, ó Pai, a não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas fitarmos os nossos olhos, ó Pai, na mansão, ó Deus, na cidade celestial, meu Deus. Deus, que nós possamos, ó Deus, como peregrinos, ó Pai amado, caminhar, ó Deus, à margem, ó Pai, à margem, a largo dessa sociedade, ó Pai, mas sem deixar de olhar para ela com um olhar de amor, Deus, e pregar-lhes o Evangelho, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, a ministrar em nossos corações, Senhor. Continue a cuidar de nós como povo seu, como povo santo, como povo exclusivo, até aquele grande dia, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus.